Vocês vão acompanhar comigo nesse caso, passo a passo, uma constelação real. Então, eu vou reproduzir todo o posicionamento da consulente. E aí eu vou explicando o desenvolvimento do caso, né? Conforme cada posicionamento, eu vou passando todas as impressões, tudo aquilo que é importante que vocês enxerguem dentro da constelação. Então, vamos lá. Essa daqui é a consulente. Então, a primeira pessoa a ser posicionada sempre é o consulente. E aonde ele se posiciona quando o campo ele tem toda uma simbologia, quando ele está ancorado dentro de uma energia, nós já percebemos a forma dessa pessoa se posicionar em relação à questão que ela trouxe. Então aqui eu já consigo enxergar que essa consulente, ela está, deixa eu já colocar ela aqui olhando mais para o centro, porque é exatamente para onde ela olhava. Então, a gente percebe que ela está ali, próxima das raízes. Então, pode ser um indício de que tenha alguma coisa relacionada à ancestralidade, mas que ela está conectada com o passado, isso é fato. Eu aproximei aqui, ó, para que vocês possam enxergar os detalhes do que está acontecendo. Então, ela tá aqui, né? Posicionamento próximo ali à ancestralidade, às suas raízes, muito bem. Segundo posicionamento, eu sempre peço para que seja posicionado em segundo lugar o passado. Independente se essa pessoa estiver conectada com ele ou não. Porque aqui está mostrando uma conexão com o passado, mas pode ser que ela demonstre essa conexão em outra área, da mesma maneira. Então, independente se ela tá aqui, se ela tá aqui, se ela tá aqui, se ela tá aqui, para onde ela estiver olhando, o posicionamento do passado, eu sempre peço para que seja em segundo lugar. Então, vamos lá. Ela posicionou o passado aqui, olhando para o centro. E o que isso já me diz? Lembra lá na explicação sobre a hierarquia do campo, lado paterno, masculino, lado feminino, lado materno, enfim, aqui a gente já consegue identificar que o passado está mostrando ali uma conexão com o lado paterno e muito próximo dos bisavós, porque eu coloco aqui em terceira posição os avós, bisavós, trisavós e ancestralidade, como eu expliquei lá no primeiro, acho que foi no primeiro vídeo. Bom, mas aqui eu já enxergo que tem alguma coisa ali com esses bisavós e aí a gente já fica atenta, né, no posicionamento, porque pode ser que isso queira nos dizer alguma coisa. Então eu já guardo essa informação, não falo nada, mas eu guardo a informação. E aí a gente passa para o posicionamento do futuro. O futuro ela posicionou aqui, ó, no segundo círculo. Ele está na mesma linha que ela, ou seja, ela olha para esse futuro. Só que o futuro está de costas. É como se alguma coisa estivesse correndo da gente, né? Como se ela estivesse olhando para esse futuro, mas como se fosse algo assim que ela não conseguisse alcançar. Como se ela perdesse o controle desse futuro. E aí entra a filhinha dela, que é o tema dessa constelação. Ela entra ali no primeiro círculo. Aí a gente já consegue perceber o nível de importância, né, da questão que ela trouxe. E como eu falei, essa filhinha seria o tema da constelação. Na primeira sessão, ela havia trazido questões pessoais, ela não estava bem de saúde, ela estava se sentindo assim, muito para baixo, enfim. Aí a constelação entrou assim, deu uma reviravolta na vida dela e foi muito, muito, muito importante para ela.
E aí, quando surgiu essa questão com a filha, ela já sentiu a necessidade de constelar, porque ela já entendeu que tinha alguma coisa ali que precisava ser vista. E qual era a questão que ela trouxe para ser constelada? Na verdade, o problema não era com a filha, envolvia a filha. Por quê? Eles resolveram tirar férias, foram para um lugar maravilhoso, numa casa com piscina. Ela falou que foram dias assim maravilhosos, só que de repente ela começou a sentir uma angústia tão grande, uma premonição de que ela perderia a filha dela, de que alguma coisa estava para acontecer, de que a filha dela ia morrer a qualquer momento, e ela sentiu aquela sensação de impotência, uma coisa assim terrível. Ela falou: olha, eu nunca senti aquilo que eu senti nessa casa que nós fomos para tirar essas férias. E aí, de lá, né, para quando eles voltaram das férias lá desse lugar onde eles estavam, eles voltaram para casa e aí ela passou um período com essa mesma angústia e ela levava a menina para a escola, mas mesmo assim com dor no coração e aquela sensação horrível de que ela perderia a filha dela a qualquer momento. Então, esse posicionamento aqui a gente já consegue deduzir algumas coisas, né? Que tem uma conexão ali com o passado e aquela sensação de que ela pode perder o controle do futuro e o nível de relevância da filha dela ali no primeiro círculo e ela ali presa em questões da ancestralidade. Então, até aqui foi o posicionamento, o primeiro posicionamento consulente, segundo passado, o terceiro o futuro, e aí nós posicionamos a filha porque ela era o tema central dessa história, né? Então, dentro de um posicionamento de uma constelação normal, seria um outro procedimento, mas aqui a gente está colocando um tema específico, então a gente precisa analisar passado e futuro, né? A relação do passado e do futuro com essa história e aonde o tema central, né? A dor, aonde ela está. E aí nós posicionamos em seguida as avós. Eu nem quis posicionar a mãe em seguida, que seria, né, o posicionamento normal, mas eu pedi para ela posicionar as avós, porque eu enxerguei que tinha uma questão ali com bisavós, né, e uma questão com o paterno, então eu quis dar ênfase naquilo que o campo mostrou. Então aqui nós posicionamos a avó paterna, olhando para o futuro, e desse lado nós posicionamos ela, né? No caso, eu não. Ela posicionou a avó materna aqui. Aqui no posicionamento das avós, eu preciso de mais elementos, né? Para poder dar um diagnóstico. Mas eu quis posicionar as avós por conta daquela questão ali que eu enxerguei com os bisavós paternos, né? Então, eu quis entender qual era a conexão das avós nessa questão. Então, aqui, como eu disse, eu preciso de mais elementos, mas eu já consigo enxergar que a avó paterna olha para esse futuro que vai embora e a avó materna, ela tá mais como espectadora, né? Ela não tem ainda nenhum elemento ali que ligue ela à questão central. Ela está olhando, mas ela não está conectada a absolutamente nada, né? Como essa avó paterna, ela olha para esse futuro que vai embora, que corre dela. Depois das avós, eu pedi para que ela conectasse o marido, a constelação. Então, ela colocou, posicionou ele aqui, olhando para criança, né, próximo ali dela, porém, não é um bom posicionamento de casal, como eu já ensinei lá no vídeo sobre o posicionamento saudável para um casal.
mas ainda a gente precisa de mais alguns elementos para entender o que está acontecendo aqui. Embora ela não está no seu lugar de força, ela está conectada a algumas questões do passado, a questões de ancestralidade. Então, dificilmente ela teria um posicionamento saudável com relação ao casamento dela, né? Porque ela está apresentando um problema que a desestruturou. Então, a gente precisa enxergar se esse problema está relacionado de fato a questões da ancestralidade ou se tem a ver com questões emocionais mais atuais, né? Então, assim, a distância ali do casal é um indício de alguma coisa, porém não explica muita coisa. Então, a gente ainda precisa de mais elementos. Eu pedi para que ela conectasse o elemento da sexualidade, que é a força da mulher. E ela posicionou essa força aqui. O marido está aqui conectado com essa força. O que eu entendo aqui nessa situação? Que ela é uma pessoa que busca essa força, mas com relação à filha, ela conecta a força ao marido. Porque ela me disse que todas as vezes que a menina se machuca, que acontece alguma coisa, porque todo mundo sabe que criança, né, acontecem coisas, as crianças aprontam mesmo, às vezes dão muitos sustos. E ela falou que cada vez que a filhinha dela dá algum tipo de susto, ela não consegue agir, ela precisa que o marido faça. Então, se a menina engasga, é ele que vai lá resolver a questão. Se a menina se machuca, é ele que precisa ir lá resolver, porque ela não se sente o suficiente para resolver. Ela fica assim transtornada quando acontece alguma coisa com a menina. E isso é um distúrbio da capacidade da maternidade. Ela não se sente, ela é uma pessoa extremamente forte, potente, uma mulher que trabalha, que tem várias empresas, ela é uma super mulher. Só que em se tratando da filha, ela se sente pequenininha, porque ela tem questões, né? Ela tinha algumas questões com a mãe dela. E aí a gente precisa buscar dentro dela a potência dessa mulher também para ser canalizada para a maternidade. E aí, nesse caso, ela conecta essa força ao marido para poder resolver essas questões com a filha. E aí, o próximo posicionamento, eu pedi para que ela posicionasse esse elemento aqui, que representa um bloqueio. Então, eu peço para a pessoa sentir aonde no campo ela sente que existe um bloqueio e para que ela se conecte, né, a essa questão, ao que está acontecendo, a esse problema, essa sensação de que ela vai perder a filha dela em algum momento, ou seja, isso gera um bloqueio para a vida. E eu pedi para que ela sentisse onde esse bloqueio estava. E aí ela conectou o bloqueio aqui, atrás do passado, olhando justamente para os bisavós. E aí, isso já ganha mais consistência. Nós temos mais elementos aí. E aí, nós prosseguimos com os elementos ocultos. O primeiro elemento oculto. Esse aqui é o primeiro elemento oculto. E esse elemento, ele representa exclusão. Ele representa algo que está na sombra, algo que precisa ser visto, uma história que precisa ser incluída. E aí, ela posicionou este elemento oculto no passado. Então, temos mais um elemento ali conectado ao passado, relacionado aos bisavós. O segundo elemento oculto, esse daqui, representa a cura, mas os elementos ocultos, a pessoa, ela não sabe o que significa. Eu só peço para que ela sinta, olha, este elemento oculto aqui tem um significado dentro do seu campo e eu quero que você sinta onde está esse elemento. E aí ela posicionou aqui.
entre ela e a filha dela. E eu já consigo entender ali que ela pede uma cura desse relacionamento entre ela e a filha, e também ali no contexto do casamento, da força dela, passando pelo que o passado está espelhando ali. Nessa situação, a gente entende que tem várias coisas aí que precisam de cura, mas a cura, ela precisa conectar ela e a filha de uma forma diferente. Então, esse elemento da cura, ele diz muito sobre a árvore da vida, né? Aquilo que está lá nas raízes, porque se nós tirarmos todos os elementos daqui, a cura está ali, bem na base também da árvore. Então a gente entende que essa árvore como um todo precisa de cura, que o relacionamento dela com a filha precisa de cura, que o relacionamento dela com o marido, né? E essa força dela precisa estar bem posicionada para que ela consiga olhar para a vida de um jeito diferente. E tudo aquilo que o passado espelha, nesse momento atual, também precisa de cura. Aí entra o terceiro elemento oculto, que ela posiciona bem atrás dela, ali próxima. Depois vou aproximar, vou mostrar para vocês. Próximo ali da ancestralidade, bem atrás, ali nas costas dela. E esse elemento oculto, ele representa a peça mais pesada, as dores mais profundas desse campo. Deixa eu até pegar de novo para mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o elemento subjetivo que eu posiciono sempre como dores profundas, como aquilo que precisa ser visto de uma forma assim muito amorosa, porque realmente precisa de cura. E ela colocou nas suas costas, ou seja, ela carrega dores profundas e que vem lá da ancestralidade. E aí a gente já enxerga a situação dela diferente. Ela se posicionou entre dores profundas do passado e olhando para a cura. Então, o que está no olhar dela? Está cura, filha, futuro. E é justamente aquilo que a gente enxerga que é a ameaça, né? Da vida, daquilo que está na mente dela, que é o medo de perder a filha. E como ela relatava assim muitos sentimentos, eu pedi para que ela posicionasse também os sentimentos. Então eu pedi para que ela posicionasse a angústia. E esse elemento aqui eu pedi para que ela olhasse para ele, sentisse, né, refletisse nele essa angústia, e aí ela posicionou ao lado do passado. Deixa eu posicionar mais aqui para que vocês consigam enxergar tanto o passado quanto o elemento que representa aquelas dores profundas, né? Então temos mais um elemento ali de um sentimento muito pesado conectado com o passado. Agora nós entramos com mais um sentimento, que é o sentimento da tristeza. E eu pedi para que ela posicionasse também, sentisse essa tristeza e também posicionasse no campo. E aí ela posicionou ali, ao lado do elemento oculto 1, que representa aquilo que está nas sombras, aquilo que precisa ser visto, alguém que precisa ser incluído. E aí o próximo, mais um sentimento, porque ela também relatava muito medo. Ela falou que no momento das crises ela tinha um medo assim absurdo. E aí eu pedi para que ela posicionasse o medo. E ela posicionou ao lado da angústia. E aí isso se conecta com aquele elemento oculto que representa dores profundas da ancestralidade. Então aí vocês percebem que tem um murinho, né, de sentimentos ao redor ali do passado, que está conectado no campo paterno
e que tem uma ligação direta com os bisavós paternos. E aí entramos com mais um sentimento. Eu pedi para que ela posicionasse esse elemento aqui, representando esse sentimento de que ela perderia a filha dela a qualquer momento, essa premonição de que algo poderia acontecer a qualquer momento. E aí ela conectou aqui nas costas dessa avó paterna. E aí a gente já consegue entender que tem uma conexão muito grande com a ancestralidade paterna. Existe alguma coisa dentro da família desse pai que precisa ser vista, que a avó paterna carregava porque estava nas costas como um peso e que o passado escondia alguma coisa relacionada aos bisavós paternos. E aí o que acontece? Nesse momento, até aí eu não tinha perguntado absolutamente nada para ela. Nós só prosseguimos com o posicionamento. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês verem. Eu vou virar aqui para vocês enxergarem de um outro ângulo. E aí eu falei para ela, né? Você sabe se aconteceu alguma coisa na família dos seus bisavós paternos? Você sabe se alguma criança morreu, alguma coisa aconteceu, se alguém se perdeu? Essa sensação de angústia que você tem está muito relacionada aos seus bisavós. Então tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Bom, deixa eu virar aqui para a gente considerar o campo como um todo e principalmente com aquilo que tem muita informação aí para passar para a gente. O que é importante que vocês saibam, nem sempre a pessoa vai ter a informação como essa consulente pôde me passar. Tem pessoas que aparecem uma história no campo, mas não é do conhecimento delas. Agora, no caso dela, ela pôde ter certeza do que realmente o campo estava querendo mostrar, que realmente a angústia que ela sentia, essa premonição, esse sentimento tinha um fundamento dentro do seu campo. Se ela não tivesse conhecimento sobre absolutamente nada daquilo que aconteceu no campo dela, o que eu consideraria aqui no movimento de cura? A avó paterna que carrega essa questão, né, da premonição, do sentimento que ela relatou, e também os bisavós paternos, porque todos os sentimentos, o bloqueio com relação ao passado está conectado com eles. Aqui, a avó materna, ela se mostra mais como uma espectadora daquilo que está acontecendo, né? Então, assim, não existe uma conexão direta do caso em relação a ela. Só olhar para essa questão ancestral já seria o suficiente. Mas eu também considerei essa questão ali do relacionamento do casal e também o posicionamento em relação à filha, porque eu vi esse desequilíbrio e é bom que vocês tenham consciência com relação a isso também. Ela é uma pessoa muito batalhadora, guerreira, tem uma energia yang muito forte, não é à toa que ela está no relacionamento aqui do casal, ela está no lugar do masculino, né? Só que em relação à filha, quando acontece alguma coisa com a filha, quando a filha se acidenta, ela se sente pequenininha. Ela falou que não consegue reagir. Parece que as forças dela vão por água abaixo e ela precisa que o marido tome ali a rédea, que o marido vá lá acudir, vá limpar, vá resolver, porque ela falou que se sente paralisada. Fica muito claro que a força não está impulsionando ela em relação a questões com a filha. Ela conecta essa força ao marido para que juntos eles possam resolver essas questões. Isso é ótimo, tudo bem, muito bom. Só que
ela não pode se sentir pequena em relação à criação da filha. O marido não está 24 horas dentro desse contexto ali, né, da família. Se acontece alguma coisa com a menina, ela precisa se sentir forte, mãe, mulher potente o suficiente para resolver essas questões. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil, né, lidar com esse tipo de coisa, mas a gente não pode se sentir pequeno em relação a nada. A gente não pode se sentir bloqueado. É claro que tem situações onde você se sente mais confortável para resolver. Só que a gente não pode criar barreiras e bloqueios, principalmente com relação a filhos, né, e crianças. Muitas vezes nós mães, né, eu sou mãe, eu sei que muitas vezes a gente precisa se conectar à força da leoa, né, o arquétipo da leoa, e a gente fica enorme diante de uma situação quando você tem que defender os seus filhos. E toda mulher carrega em si essa força, né? Senão, eu acredito que nós não seríamos capazes de trazer para o mundo uma criança. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, a mulher, ela precisa se sentir o suficiente, mulher, adulta, o suficiente para lidar com questões mais delicadas em relação à criação dos filhos, a dificuldades, a problemas que possam vir a acontecer. Quando você se sente pequeno em relação a um problema, quando você se sente menor diante de uma dificuldade, geralmente tem questões com a criança interior que precisam ser resolvidas. Quando você acha que algo é grande demais para que você possa resolver, você precisa se conectar à sua criança e mostrar para ela que hoje é você, adulta, adulto, que vai lidar com as situações e que tem capacidade o suficiente para superá-los. E agora, com relação ao fato que está conectado à queixa que ela trouxe, eu achei impressionante e é por isso que eu fiz questão de trazer essa aula, para que vocês tenham consciência do quão profundo pode ser uma constelação online, do quanto as respostas estão dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, dentro das memórias das nossas células, e elas se mostram de uma forma assim tão clara, tão linda no campo. E aí, quando eu perguntei para ela se ela tinha conhecimento sobre algum fato que havia acontecido no seu sistema familiar paterno, de perda de alguma criança, do falecimento de alguma criança, se havia acontecido alguma coisa, se alguém tinha se perdido, enfim. E ela falou que a sua bisavó paterna perdeu um filho com a mesma idade da filha dela, 6 anos, afogado num tanque. Eles moravam num sítio, infelizmente ele morreu afogado. E ele estava aos cuidados da irmã, que é a sua avó paterna. Só que ela era uma criança cuidando de outra criança. Então vocês imaginem a dor que isso ocasionou nessa família, né? A mãe perdeu um filho numa tragédia, perdeu um filho, uma criança afogada, e a filha que estava lá cuidando dele não conseguiu salvá-lo, não conseguiu evitar a tragédia, porque ela era uma criança também. Ela carregou uma culpa tremenda, né, nas suas costas. E você imagina, você acordar com seu filho, acordar com todos os seus filhos aí, de repente acontece algo tão triste como isso, né? Perder um filho numa tragédia como essa, e a filha se sentindo ali muito culpada. Deve ser, assim, algo terrível, que a gente não gosta nem de pensar muito, né? Mas, enfim, foi isso que o campo mostrou. E era exatamente o que estava conectado com a dor que ela sentiu que precisava constelar. E vejam como é interessante, porque ela estava numa casa de férias e essa casa tinha uma piscina.
E essa menina, todos os dias, né, o tempo todo, claro, criança na idade dela, quer o quê? Brincar na piscina. E aí, isso ativou essa memória do medo que estava no seu campo. E ela começou a sentir essa premonição de que algo poderia acontecer, de que ela poderia perder a filha dela a qualquer momento. E é por isso que a gente não deve ignorar as coisas que a gente sente, porque muitas vezes isso nem nos pertence, por isso que nós precisamos ter consciência, né, do nosso sistema familiar, para que a gente possa olhar para aquilo que precisa de cura, porque essa é uma dor profunda que está ainda dentro desse campo. Essa criança passou a ser lembrada apenas como uma tragédia do sistema, e não como alguém que veio, que cumpriu, né, o seu período aqui nessa terra, alguém que marcou a sua história, mas alguém que trouxe vida também, e não só a morte. Ele foi alguém importante, alguém que veio ensinar alguma coisa, e essa pessoa precisa ser honrada. Então, para iniciarmos o movimento de cura, o que a gente deve fazer? Posicionar tudo no seu devido lugar, em ordem. E a gente começa sempre pelo passado e futuro. Então, o primeiro posicionamento não é o passado? Então, nós vamos posicionar o passado no passado. Futuro no seu devido lugar. Depois eu vou colocar o campo mais amplo aqui para vocês verem ele inteiro. E aí, nós precisamos posicionar ela diante dos seus ancestrais, com todas essas dores para que elas sejam vistas. Então, agora aqui, a visão do campo como um todo. Então, nós posicionamos o passado no passado, lá na ancestralidade, nas raízes dessa árvore. Eu já posicionei aqui cada um no seu devido local e eu vou explicar o posicionamento, né, de cada um deles. E aqui o futuro, na copa da árvore, que é onde geram as sementes, aonde dão os frutos. Então, a referência de passado e futuro no campo é extremamente importante. Ninguém pode seguir para a vida se um pedaço dela mora no passado. Então, nós precisamos olhar para o passado, curar esse passado, para que a pessoa se sinta livre para poder seguir em frente. Bom, então aqui nós chamamos para o campo os bisavós. Deixa eu tirar os avós aqui para que vocês possam ver. Lembra que eles estavam aqui, o bloqueio estava aqui bem diante deles e o passado também, e aquele murinho de sentimentos tão pesados, né, fazia parte dessa história. Então nós chamamos eles para o movimento de cura e diante deles a filha, né, que é a avó paterna, junto com o avô. E quem precisa fazer parte também desse movimento de cura é o menino, que seria o irmão dela, né, na época em que ela era criança. Então aqui precisa ser vista essa criança, precisa ser vista a dor dessa avó paterna e também a dor da bisavó paterna. Diante do passado, eu coloquei o elemento que representa a cura. Aqui estão os avós maternos, para fazer parte ali do movimento de cura, como espectadores, né? Como nós chamamos essa avó para ver se ela tinha alguma conexão com essa questão, e realmente ela não tinha, mas como ela participou, nós colocamos ela também ali como espectadora do movimento de cura. Então, eu coloquei esse elemento da cura ali diante do passado para que toda vez que ela olhar para o passado, ela possa enxergar, antes de mais nada, a cura. Todos os sentimentos relatados dentro dessa questão com a filha e que também faziam parte ali dessa história
dos avós e bisavós paternos, que gira em torno, né, dessa criança e também da filha dela, eu posicionei dentro do gráfico triturador. É um gráfico radiestésico e ele tem como função triturar tudo aquilo, todas as energias que não servem mais. Eu tirei aqui de cima para que vocês possam enxergar melhor o gráfico. Esse gráfico triturador, ele tem a capacidade de triturar e dissolver as células doentes, né? No caso, se a pessoa tem algum problema de saúde, você pode colocar em cima desse gráfico, mas aí eu vou explicar depois direitinho. Mas nesse caso, ele entra como um equilibrador, porque ele vai dissolver essas memórias, né? Tudo que está no campo emocional, ele dissolve mágoas, tristeza, raiva, ódio, tudo que envolve um emocional, assim, no lado pesado, nós colocamos em cima, dentro desse gráfico aqui, ó. E aí você pode fazer um movimento de cura com todos os elementos aqui sendo trabalhado em cima do gráfico, porque cada um deles teve uma representação de sentimentos muito pesados. Então a gente coloca isso ali no gráfico enquanto nós vamos fazendo o movimento de cura. Eu vou afastar só um pouquinho, né, para que tenha um espaço suficiente. Então eu vou mostrar para vocês como que nós vamos proceder agora no movimento de cura. Aí eu não preciso nem dizer o porquê que ele está aqui desse lado, né? Ele está do lado paterno, porque as dores mais profundas estão dentro do lado paterno e próximo da ancestralidade. Aqui eu coloco ela na base da árvore da vida, olhando para a sua ancestralidade. Seu marido e a sua filha aqui no primeiro círculo, olhando também para esse movimento de cura, porque ela precisa resolver essa questão lá para vir para o seu lugar. A força da mulher que existe dentro dela, a força do feminino, a força da sua sexualidade, a força da mulher adulta. Eu posicionei aqui em cima do símbolo do feminino para que ela possa absorver essa energia, deixar fluir tudo que o seu campo lhe oferece, para que ela possa trazer essa energia da ancestralidade, do feminino da sua ancestralidade e permitir que a vida flua e que essa energia também a impulsione para seguir para a vida, dando frutos na sua trajetória. Bom, nós vamos iniciar um movimento de cura, começando pela criança. E eu vou dar o nome dele de Miguel, né? Um nome fictício, mas para que vocês tenham uma noção do quanto é importante as pessoas serem chamadas pelo nome dela, que elas sejam vistas, reconhecidas por quem elas são, e não apenas por um fato que aconteceram em sua trajetória. Ele, infelizmente, né, teve uma morte trágica, prematura, mas não define toda a sua história. Então ele precisa ser visto como alguém que pertence a esse campo e cuja a vida precisa ser vista. A sua identidade precisa ser preservada e não apenas o fato triste que aconteceu na sua vida. Sempre coloque a câmera assim bem próximo para que o consulente veja esse movimento, que ele sinta no coração tudo que está acontecendo. Então o consulente precisa repetir em voz alta tudo o que você disser. Nesse caso, eu disse para ela assim: querido Miguel, hoje eu vejo você, eu incluo a sua história no nosso sistema familiar. Eu incluo a sua vida, Miguel. Eu vejo a dor da sua partida
mas eu vejo você em primeiro lugar e eu entendo a sua importância na nossa família. Mesmo com pouco tempo de vida, mesmo com uma partida precoce, nós reconhecemos na sua história um grande aprendizado e por isso eu quero te agradecer por fazer parte da nossa grande árvore da vida, fazer parte do nosso sistema familiar e agradecer também todo o aprendizado, toda a sabedoria que a sua história trouxe para nós. Obrigada, Miguel. Agora nós vamos falar com a avó. Querida avó, eu vejo a senhora, eu vejo a sua história e eu vejo a tristeza que a senhora carregou por todos esses anos com a partida do seu irmãozinho. Mas eu vejo em primeiro lugar uma criança cuidando de outra criança. A senhora não teve culpa de nada. Cada um de nós tem um período, uma etapa para cumprir nesse mundo. E o nosso querido Miguel se foi, mas antes de qualquer coisa, pela permissão de Deus. E a senhora era apenas uma criança, olhando outra criança. Portanto, eu honro a sua vida, eu honro a sua história. Eu honro a sua história, eu honro todo o aprendizado que a sua trajetória trouxe para o nosso sistema familiar. E agora eu peço a sua bênção para que eu possa prosseguir com a minha vida, criando a minha filha em paz e em liberdade. Agora nós vamos falar com a bisavó. Querida bisavó, eu vejo a senhora, eu vejo a sua história. Quanta sabedoria a senhora proporcionou para o nosso sistema familiar. Eu vejo toda a sua vida que trouxe luz, mas que também teve as suas dificuldades. E agora nesse momento eu vejo a sua dor com a perda do seu querido Miguel, e que foi uma perda para todo o nosso sistema familiar. Nesse momento eu honro a sua história, a sua dor. Eu honro o aprendizado que essa história proporcionou para o nosso sistema familiar. E agora, nesse momento, eu me uno a toda a nossa grande árvore da vida e peço que todos os nossos ancestrais enviem à senhora, à minha avó, ao querido Miguel, a luz e o amor que vocês merecem, por toda a sua trajetória de vida, por toda a experiência e sabedoria que vocês proporcionaram para o nosso sistema familiar. Hoje eu deixo com vocês as histórias de vocês, as escolhas de vocês e peço que me abençoem para que eu possa seguir o meu caminho em paz e em liberdade, seguindo adiante com a minha filha, o meu marido, para que eu possa trazer ainda mais frutos para esse sistema familiar, mas trazendo comigo a força do amor e da sabedoria de todo o nosso sistema familiar. Queridas ancestrais, eu sinto muito pela dor de vocês. Eu sinto muito por toda a tristeza que vocês passaram. Peço que me perdoem por não ter visto as histórias de vocês até hoje, por não ter honrado as experiências que vocês viveram. Eu agradeço a oportunidade do aprendizado que isso me proporcionou. E eu digo a vocês e a todo o meu sistema familiar, eu amo vocês.